ao fundo. Já já nós vamos apresentar os nossos convidados especiais, porque hoje a oficina é compostagem. Bem-vindos e bem-vindas aí no canal do Solurbinho, no Facebook, aqui no Instagram. Nós vamos iniciar nossa live prometida de hoje, especial de hoje. Especial. Deixa eu virar aqui para mostrar e apresentar os nossos convidados. Solurbinho você já conhece. Diga oi pro Solurbinho. Oi aqui pra galera. Com dança, com abraço, como é que vai ser? Vai ser abraço. O abraço virtual do Solurbinho, vocês sabem que é se abrace. Se abrace em tempo de pandemia, todo mundo de máscara. Vamos aqui apresentar. Professor, Olá. por favor, se apresente aos nossos internautas. Bom dia pessoal, meu nome é Hugo Henrique de Simone Souza e a gente vai estar falando um pouquinho aqui hoje sobre compostagem, como a gente transformar então os resíduos sólidos orgânicos em adubo, humus, nutrientes para o nosso jardim, para o nosso canteiro. Muito bem, depois da aula breve, nós vamos também abrir para perguntas. Olá pessoal, meu nome é Gabriel Freitas Chardon, sou sócio parceiro do Hugo na empresa IP Projetos Ecológicos e lá a gente leva esse trabalho muito forte da compostagem. Muito bem, bem-vindos aí no Instagram do Solurbinho, Leci de Oliveira, Thiago, Vinícius, Doni Souza. Diga aí, Alfredo, quem está compartilhando, quem está participando no Facebook do Solurbinho. Emily Freitas, o Lucas, a Sandrinha Nascimento, todo mundo mandando um abraço aqui. Muito bem. Somente depois, nós abriremos para perguntas. Está com a palavra o professor Hugo. Ótimo, legal pessoal. Então a ideia aqui é a gente desmistificar um pouco o processo de compostagem. A gente quer mostrar para vocês que é um processo super viável de fazer, tranquilo, é gostoso. E então a gente vai mostrar várias técnicas diferentes que aí cada pessoa pode adaptar a determinada técnica que mais se interessa de acordo com disponibilidade de área, de recurso lá na sua própria casa. Então eu vou apresentar aqui primeiro rapidamente só algumas técnicas que a gente já vai iniciar para depois a gente mostrar alguns sistemas de uma escala um pouco maior. Então essa daqui é uma composteira ecopedagógica, né, que a gente leva para as escolas para as crianças poderem ver. Então, por ela ser transparente, a gente consegue ver o processo acontecendo aqui dentro. Daqui a pouco a gente volta nela. Essa daqui é uma composteira que a gente mesmo fez, né? Então ela é com aquelas caixas separadoras, né, organizadoras. E aí também a gente vai explicar o passo a passo dela. Nós vamos fazer juntos com vocês uma composteira daquela de balde, que é um balde que a gente está reutilizando ele. E aí a gente vai ensinar o passo a passo como fazer uma composteira dessa. E esse daqui é um modelo um pouco mais sofisticado, que ele vem lá de São Paulo, da UME, da Morada da Floresta. Então ela tem alguns detalhes aí que são bastante interessantes que a gente vai apresentar também. Aquela dos baldes ali, professor, salvo engano, é a mais prática para quem mora em apartamento ou não tem quintal, é isso, né? Exato. Então todas essas, elas são composteiras do tipo minhocário. Então essa composteira do tipo minhocário que a gente faz em caixas, assim, nesse modelo que são módulos, né? Cada caixa seria um módulo, ela facilita por não precisar de muita área. Então ela serve para qualquer ambiente, seja apartamento, casa. Então ela é bem legal por isso, porque ela é bastante compacta. Então a gente consegue otimizar o processo de compostagem com uma pequena área, né? Então o processo ali ele é bem controlado e geralmente bem tranquilo. Aí... E aquelas caixas ali também é fácil encontrar em padarias, né, pessoal? Exato, então por isso que faz a reutilização, né? Isso. Segundo o R da reciclagem, importante. Então, o interessante da gente fazer essa caixa aqui hoje, mostrando para vocês, é como o Hugo falou, de desmistificar. Não é difícil, todo mundo pode fazer em casa e não exige muito recurso. É bem barato fazer um modelo desse, compacto, vai caber em qualquer espaço, em qualquer casa. Muito bem. Então, primeiro passo, professor, qual vai ser? Bom, vamos... Solurbinho, você vai aprender tudo hoje. Tudo. Vamos lá, Solurbinho. Tudo. Aprender a compostar. Bom, então, basicamente, nessa daqui dá pra gente ver que na primeira caixa são os alimentos que estão mais in natura ainda. Por quê? Porque a gente adicionou eles recentemente aqui, né? Então, junto com esses alimentos que a gente adicionou, que no caso aqui tem um resto de agrião, uma casca de ovo, então, conforme eu gerei o resíduo orgânico, a gente coloca ele na primeira caixa. E junto com esse alimento orgânico, a gente vai colocar a matéria seca. Essa matéria seca, nesse caso, nós estamos utilizando a serragem.
Porém, nada impede de utilizar folhas secas também, né, que a gente tem no jardim. Então, quando a folha está bem seca, assim, quebradiça, a gente pode estar utilizando também como matéria seca aqui no processo de compostagem. Eu sempre digo, professor, que a folha é o melhor adubo para as plantas. Eu quero chamar a atenção porque muitas pessoas na cidade varrem suas folhas e colocam fogo. Na verdade, colocar fogo não é uma boa, porque a folha, além dela ser bastante útil no processo de compostagem, nas plantas também ela age como cobertura do solo, então ela vai reter a umidade, ela vai melhorar as condições do solo local. Então, na verdade, as folhas elas são um ótimo aliado aí do processo de plantio, de melhoria das condições do solo, né? A gente chama de biomassa, né? Matéria orgânica na agrofloresta, ela é o que movimenta o sistema, né? Além de ter essa carga de nutrientes que vai vir através da ciclagem de nutrientes, ela retém mais água no solo, melhora as propriedades físicas do solo também. Então a palha, a folha é o ouro do sistema. E aqui na compostagem ela se faz muito importante para fornecer aeração para o composto, né? A compostagem é importante lembrar que é um processo aeróbico. Então ele Para quem não entendeu a palavra, gente, a aeração é respirar, não é não, professor? Isso, presença de oxigênio. Muita criança ouvindo esse vídeo. Então Legal. Então, pessoal, o processo aeróbico, ele é necessário a presença do oxigênio. Isso que significa aeróbico. Caso ele se torne anaeróbico e falte oxigênio dentro do sistema, ele pode ocorrer uma fermentação e criar um mau cheiro, que não é interessante. Então, muita por gente isso tem problema em fazer, né, o composto orgânico, a compostagem, porque tem o tal do mau cheiro. Então, tá aí o primeiro mito. Sim. A composteira dá mau cheiro? Não, a composteira não dá mau cheiro, nenhum. Na verdade, ela cheira a terra, que seria o processo final, né, da decomposição da matéria orgânica. A composteira só vai dar cheiro se a gente estiver fazendo alguma coisa errada. Então a gente tem que se atentar a alguns detalhes para que não tenha esse tipo de problema. É que o Gabriel falou. Então, quando a gente coloca resíduo que é muito denso, por exemplo, o abacate, ele é bem grosso assim, né? Então, e ele é rico em umidade. Se ele ficar compactado junto com outros resíduos num cantinho só assim da composteira, e quando a gente for mexer ali, ele pode estar apresentando cheiro. Por quê? Porque essa compactação, que é quando a gente pressiona, fica muito peso ali em cima e ele fica num canto só, ela não faz com que o oxigênio entre ali e ocorra essa degradação da matéria orgânica. Então, quando acontece isso, pode gerar gases ali, né, que podem apresentar mau cheiro. Porém, se a gente está sempre adicionando a serragem ou a folha, que ela permite que o oxigênio entre, né, em todas as partes ali, e também uma vez na semana ou a cada 2 semanas a gente ter o cuidado de vir e remexer isso aqui, então a gente vai estar garantindo a presença do oxigênio no processo e aí consequentemente a gente não vai ter cheiro nenhum, mau odor nenhum. O processo e quais vai ser... são, quando fala do cheiro, quais são os itens lá da lixeirinha da pia da cozinha que eu posso compostar? Ah, legal essa pergunta. Então o manual ali que o Gabriel vai mostrar, ele fala sobre os resíduos que podem ser inseridos à vontade, os que podem com moderação e os que não podem ir na composteira. Então, basicamente eu vou resumir aqui. O que pode ir à vontade? Tudo quanto é resto de casca de fruta, de legumes, verdura, que a gente gerou e que está in natura. Então, isso tudo pode. O resíduo orgânico in natura pode. Só um minutinho, professor. Tem uma internauta aqui que está dizendo que está sem som. Dá uma olhada aqui, Alfredo. Aonde é que, porventura... Vamos ver aí, resolver o probleminha do som. Problema do som pra gente não... Muito bem. Enquanto o som volta lá no Instagram, professor, vou mostrar de novo aquela tabelinha que eu acho importante. Então, isso aqui, a gente começou falando dos que pode e que não pode ir por conta do mau cheiro. Mas isso aqui é importante também para a saúde das minhocas, né? Então, por exemplo, a gente observa que temperos fortes, como alho, cebola, pimenta, ela vai causar um estresse muito grande nas minhocas. Então, não é interessante colocar. A comida, no caso, temperada, né? Depois de feita. Muito sal, né? Que vai reter a umidade das minhocas. Eu sempre digo que comida é para comer, não é não, seu Lubinho? Quanta gente aí morrendo de fome, a gente jogando comida fora. É verdade.
Bom, então esse é uma primeira dica que é uma das mais importantes. É a gente não colocar alimento cozido temperado. Então isso a gente não recomenda nesses modelos de compostagem. Tem modelos, pessoal, que a gente vai apresentar, inclusive, um outro modelo diferente na forma de leira, ou quando a gente está falando de compostagem no âmbito municipal. Então vamos supor que a Solurb vai fazer uma grande compostagem do nosso município. Aí sim, eles pegam resíduo orgânico, que é alimento cozido também. Só que nesses tipos aqui, a gente tem que controlar muito bem o ambiente das minhocas, né? Então aqui a gente não recomenda utilizar alimento temperado e também a gente não recomenda utilizar alimentos cítricos. Ou seja, limão, por exemplo. Até se colocar um limãozinho ou outro aqui não vai ter problema, mas colocar muito alimento cítrico vai criar um ambiente muito ácido e as minhocas não gostam disso. Então as minhocas vão ser prejudicadas se a gente colocar muitos alimentos cítricos, como é o caso do limão. Então por isso que a gente recomenda colocar tudo que é verdura e legumes, mas que não seja resto de frutas cítricas e nem mesmo alimentos cozidos e temperados. Então esse a gente não recomenda colocar. E aí pode acontecer de você acabar colocando demais desses resíduos e as minhocas saírem, fugirem do sistema. Então se chegar na sua composteira e ver as minhocas todas saindo das caixas, né, porque não está um ambiente agradável para elas. Fica muito cítrico esse composto, né? Exato. Se colocar muito ácido, muito bem. Exato. Então, como a gente estava falando, aqui só tem serragem e alimento orgânico. Não tem nada mais, nada menos do que isso, que é o que a gente insere na composteira. Claro, a gente também coloca um pouquinho de minhoca no começo para elas poderem Ajudar, né? ajudar no processo. Então as minhocas, como a gente está numa caixa aqui fechada, elas não vão surgir do nada aqui e entrar. Então a gente coloca minhoca, serragem e resíduo orgânico. Só isso. E posso mostrar para vocês o que acontece? Sim. Olha só que legal. Essa é a parte minhocas boa. vão trabalhando esse material e olha só como que ele vai sendo transformado num humus. Então isso aqui, como eu disse, é resto de alimento orgânico e matéria seca. Só isso as minhocas vão transformando esse material e ele vira esse humus bonito que a gente pode estar aplicando na planta. Então esse daqui, ó, a gente já peneirou ele. Aqui ele ainda está bruto, né? Ainda dá para ver a casca do ovo ali. Um pouquinho de serragem também a gente consegue ver. E aqui a gente já peneirou ele e ele já está top para ir para os vasinhos de planta, para que a gente consiga estar reaproveitando esses nutrientes dos alimentos no solo, né? Uma pergunta que eu estou vendo aqui, por exemplo, aqui tem um agrião, né? Ainda ele praticamente inteiro, com seus caules, folhas. Necessitamos, para fazer essa compostagem, de triturar as nossas cascas, frutas, verduras, para acelerar o processo ou não? Olha, é legal triturar porque vai acelerar, né? Vai ser mais rápido, o produto final ele vai ser mais fino. Só que assim, não é extremamente importante. Então, por exemplo, às vezes a gente está com um pouco de pressa, a gente sabe como que é o dia a dia, né? Então, não dá tempo de picar muito bem a casca do melão, a casca da melancia. Não tem problema, isso vai se degradar também. A composteira, ela vai aos poucos. Só vai demorar um pouco. Só vai demorar um pouquinho mais. A Jéssica Nonato está perguntando aqui, casca de alimentos cozidos, pode? E a casca do ovo, pode? A casca do ovo cozida não tem problema. A casca do ovo ela é uma que ela é muito bom. Quanto mais E de casca verduras de ovo, cozidas? A questão Depois do que cozido, cozinhou, tira. A questão do alimento cozido é mais em relação a se ela está temperada ou não. Mas a casca cozinhou, pode. Sim, não a tem casca, problema. sim, a casca Se de ela é alimento, crua ou depois sim. de cozido, pode. Muito O que a bem. gente não recomenda, por exemplo, sobrou arroz lá que ninguém comeu, aí ele já estava temperado, cozido, Aí já não é colocar. bom. Aí já não é legal, porque aí pode desenvolver bigato, algum bichinho assim que a gente não quer. E que na verdade, esses outros bichinhos que dá, eles não são prejudiciais para o processo. É que simplesmente a gente só quer que aqui tenha minhoca, né? A gente não quer que se desenvolvam outros outros organismos que podem estar apresentando um aspecto, né, que não é tão legal pra gente. Muito E aí bem. a gente vai adicionar uma carga de resíduo aqui numa composteira para mostrar pro pessoal e a gente vai mostrar um pouco mais sobre essa questão de fracionar o resíduo ou não. Ok, Isso. vamos lá. Então assim, a gente estava dando continuidade aqui, né? Então aqui é o composto mais cru, né, recém-colocado, aqui já é em processo acelerado. E na última caixa vai ser coletado o biofertilizante. O que é o biofertilizante? É toda a umidade desse alimento que vai drenar para o fundo e ela está rica em nutrientes também. Então a gente pode utilizar ela para adubação de plantas,
né? Aqui, por exemplo, a gente tem ele concentrado. Ele tem que ser diluído numa carga de 1 para 10, uma parte de biofertilizante para 10 partes de água, porque ele está muito forte. Se ele ser utilizado assim in natura, ele pode acabar queimando as plantas. E aqui já ele diluído num borrifador prático, você pode passar na sua horta, nas suas jardinagens, samambaia, Nas folhas orquídea. também? Orquídea. É, quem nas tem folhas orquídea também. pode Sim, passar. esse aqui é um adubo foliar no borrifador. Esse aqui você pode diluir em regadores e colocar no solo. Muito bem. E tem o solo vegetal, que é outro produto também que eu mostrou agora, que você pode colocar em vaso. Tá peneirado esse aqui para fim de comercialização, né? Toda a nossa compostagem, a gente, além de usar na nossa horta, o que sobra a gente embala e comercializa. Mas para utilizar na horta não é necessário peneirar, você pode utilizar diretamente. Agora, Benefícios. Vamos só resumir essa primeira parte, professor. Os benefícios da compostagem. bom, são vários, hein? Eu vou falar aqui alguns. Então, o primeiro deles, a gente vai estar reduzindo um grande volume de resíduo que vai estar indo para aterro. Ou seja, vamos pensar assim, por pessoa a gente gera 1 kg de resíduo por dia. Aí, desse 1 kg, em torno de 60% é resíduo orgânico. Imagina vocês, pessoal, se cada pessoa de Campo Grande diminuísse 60% do volume de resíduo que ia para o aterro. Nosso aterro ia durar muito mais tempo, ia ser um custo muito menor para o município, para nós, consequentemente para nós cidadãos. Então, esse é um primeiro benefício. Outro Dentro benefício, desse benefício também tem a redução do transporte de resíduo. Se uma vez que reduziu a carga que o caminhão está levando, reduz também a emissão de gás carbônico, né? Enfim. Aí desencadeia uma série de benefícios dentro desse único benefício. isso. Um outro benefício, então, os nutrientes dos alimentos que nós estamos nos alimentando, eles vão ficar no nosso próprio terreno, ou seja, localmente. Então, aqui, por exemplo, o Gabriel tem uma área que ele planta e que tem um solo arenoso. Com esse processo, ele consegue fazer com que o solo tenha uma qualidade muito melhor. Então, ele aproveita os nutrientes dos restos dos alimentos para melhorar a condição local dele do plantio, né? Então, esse é um ótimo benefício também que a gente tem que frisar. Outro benefício também é a questão assim, o lixo úmido das casas tem que tirar ele todo dia para fora. Senão ele fica na cozinha ali, né? E acarreta em uma série de problemas. Você separando ele, fazendo a compostagem na sua casa, você vai perceber que o lixo seco você vai poder tirar ele uma vez por semana apenas, né? E é importante porque se 60% é orgânico, né? Uhum. Mais 30% podemos reciclar. Isso. Sim, E exato. Campo Grande Então- tem coleta seletiva em 100%, eu sempre digo isso, porque 76% dos domicílios é atendido na porta. Aham. Mais 220 locais de entrega voluntária que pode ser levado. Aham. Então, se você faz a separação em Vai casa, ficar 10%, que é um pouquinho só Exatamente. de rejeito, que é o que realmente deveria estar indo para aterro. exatamente. E sempre o reciclável, a parte social e econômica, porque muitas pessoas falam assim, não vale nada. errado. Uhum. Economicamente, é doado para a cooperativa de catadores na usina de triagem e mais de 150 famílias ganham. Olha só. Né? Quando você fala assim, vender o composto orgânico, depois que você produz tanto em casa, que as plantas chegam uma hora que não precisa de tanto Exato. adubo. E o excedente você pode estar comercializando ou doando para os vizinhos, não é isso? Exato. Com Então certeza. lá na minha casa tem coleta seletiva e aí toda quinta-feira eu tomo esse cuidado de estar levando o resíduo reciclável lá para fora para que a coleta seletiva passe lá. Na casa do Gabriel não tem coleta seletiva, porém ele toma o cuidado de separar e levar isso tudo para um ecoponto. Então ele Muito junta bem. uma vez a cada 15 dias, 20 dias, leva esse material para o ecoponto. Então é um trabalho que não custa nada, não é mais difícil para nós, a gente só precisa mudar os nossos pequenos hábitos. Então a mesma coisa para a compostagem. É um hábito muito legal de se adquirir. Então esse é um outro benefício que eu queria falar, que é a gente se reintegrar nesse processo natureza, né? Então a gente ter essa mão na terra, esse contato, né? De voltar a plantar. Então imaginem só vocês vão estar gerando um humus, né? E aí com esse humus você vai falar, bom, eu vou querer plantar, né? Eu vou plantar alguma coisa. Então a gente retoma, resgata esse movimento de plantio, né? Que a gente tem que ter em relação homem-natureza. Além do que, a gente também passa, de certa forma, até se alimentar melhor. Por quê? Porque vocês vão falar, bom, eu vou querer levar um alimento ali para as minhas minhoquinhas, não vou deixar elas lá comendo só vento. Então a gente vai falar, bom, qual que é o alimento que elas se alimentam? É resíduo orgânico, restos de fruta, legumes, salada, verdura. Então a gente vai se alimentar melhor.
E aí, consequentemente, a gente vai estar fechando um ciclo, entendeu? Então fica aquele ciclo fechado legal da gente estar se alimentando melhor, buscando por uma atividade sadia, né? E também estar inserindo esses nutrientes no nosso próprio terreno para gerar novos frutos futuramente. E até uma horta orgânica, né? Quem sabe um alimento mais saudável para o próprio corpo, né? Aqui tem uma pergunta da Jéssica Nonato. Ela perguntou sobre a minhoca. Que tipo de minhoca? Qualquer minhoca? Certo, vamos mostrar a minhoca? Vamos. Bora lá. A gente tá cheio de minhoca aqui, ó. Vamos botar a mão na massa aqui, vou botar a mão nas minhoquinhas. Bom, geralmente as minhocas, elas ou estão na parede, ó, aqui a gente já consegue ver umas na parede aqui. Mas também, muitas vezes, elas ficam no cantinho mais escuro da caixa, ou seja, a gente tem que cavar um pouquinho para poder achar elas, porque elas gostam de se proteger da luz do sol e elas gostam do cantinho escuro e úmido. Então por isso que geralmente as minhocas elas estão no fundo da caixa. Então essa aqui é a minhoca californiana. A minhoca californiana é a minhoca mais indicada para o processo de compostagem. Por quê? Porque ela é adaptada a comer o alimento cru, né? As minhocas nativas, elas esperam o alimento atingir um grau de degradação para então ela se alimentar daquilo. A californiana não. Então assim, a única diferença, que é a principal diferença que a gente utiliza as minhocas californianas no processo de composteira tipo minhocário é essa. É porque elas são mais rápidas. Elas comem o alimento já cru. Agora sim, nada impede de utilizar um outro tipo de minhoca. A gente já utilizou muitas vezes. E, inclusive, quando a gente mostrar para vocês a composteira que a gente tem do tipo leira, que ela é direto no solo, ali tem muitas minhocas também. E são minhocas que surgem ali porque elas estão à procura desse alimento. Ou seja, elas não são minhocas californianas. E ainda assim, elas contribuem muito com o processo. Então, o tipo de minhoca é só uma questão de que elas são mais rápidas, mais eficazes nesse processo, mas nada impede de utilizar outra. Agora, uma outra experiência que a gente teve foi que as minhocas também que são daqui, elas são um pouco mais sensíveis a variações das condições da composteira. Então, uma vez a gente colocou um pouco mais de cítrico, por exemplo, igual aqui está uma casca que é cítrica, né, de mexerica. E aí, as minhocas nativas, elas tenderam a querer fugir com maior facilidade com essa variação de condições do local. Então essa é uma outra diferença que a gente já notou. Porém, como eu disse, nada impede a gente estar utilizando de outros tipos de minhoca. A questão é que essa daqui, ela, vamos dizer assim, ela é específica para esse tipo de processo de compostagem. Muito bem, eu vou só dar um estímulo, Solurbinho. Um estímulo, quem compartilhar agora nessa live, a professora Mara, segunda-feira nós vamos sortear 3 livros da professora Mara para quem compartilhar. O livro sobre Lixo no Lugar Certo, Planeta Vivo e Esperto. O segundo livro, Exagero de Consumo. E o terceiro livro, Falando e Cuidando do Planeta. Então, se você quer ganhar esse livro, ou um dos 3, faça o favor para nós, porque essa compostagem, essa técnica de compostagem é a primeira vez que nós estamos trazendo aqui no canal do Solurbinho. E temos que multiplicar. Só vai funcionar, não é não, Solurbinho? Vamos participar Se aí, pessoal. participar, Legal, vamos. pessoal, compartilha aí com todo mundo. Compartilha, olha os likes, olha os cliques, compartilhamento. Informação boa tem que ser compartilhada. Exatamente. Vou filmar aqui, Alfredo está no... Me filma aí. Alfredo filmando a Mara no Facebook, a Facebook da Mara aqui do Solurbinho filmando a Alfredo no Instagram. Estamos no Instagram do Solurbinho e Facebook do Solurbinho. Querem ganhar os livros? Por favor, compartilhem aí, Solurbinho. O Solurbinho veio hoje, ele falou, professora, quero aprender a fazer compostagem, é a primeira vez. Tá sentindo a natureza aqui, já não quer mais ir para casa, né, Solurbinho? Tá gostando, Solurbinho? Ele já olhou quase todas as flores e plantas que eu já vi ele tocando as plantas, gosta de conhecer. Vamos lá, professor. Bom, próximo passo. Então, como a gente mostrou, aqui nessa caixa de baixo tá o processo avançado já da decomposição e tá cheio de minhocas, né? Então a gente vê que já tá com essa cara boa de terra, de humus, né? Então esse aqui é um processo que antes era só alimento, só resíduo orgânico, mas ó, as minhocas, como a gente pode ver, elas estão aqui se alimentando e transformando esse resto de alimento em humus, né? Que a gente vai estar utilizando para a horta. Agora vamos mostrar como que a gente insere esses resíduos aqui, né? Então a caixa de cima, normalmente, ela fica vazia. Põe um anel aí também, por favor.
Então, Perguntando aqui, pode misturar esterco de gado ou de galinha? pode sim. O esterco também, ele vai ser rico em micro-organismos que vão colaborar com esse processo de degradação. Então vai ficar um humus com uma qualidade muito boa no final. Então, pessoal, ó, vamos começar do zero aqui. Tô com a minha composteira em casa, ela tá vazia, o que eu faço? Então, ó, o Gabriel vai mostrar qual que é o primeiro passo. Então, a gente vai ter um recipiente na nossa cozinha para a gente colocar só os restos de alimentos que a gente vai colocar na composteira. Ou seja, vai ser o nosso lixinho orgânico. Que é um balde com tampa. É importante esse alimento, antes de vir para a composteira, ele está condicionado em um local tampado. Para que no meio do caminho não vá drosófilas, moscas, né? E Isso. acabe tendo bigato na sua composteira. Então por isso que é legal tá protegido, né, esse recipiente, pra gente não deixar ele aberto para vir uma mosca e botar um ovinho Igual lá. aqui, ele estava tampado com essa tampa. Pra que depois... Esse aqui não precisa dos furinhos, né? Não, Vai esse ter o não. furinho. Esse é- não pode ter furo. É Esse o- aqui é hermeticamente fechado. Esse aqui é só mesmo o lixinho da cozinha com resto orgânico, pra gente trazer pra nossa composteira. Então, pessoal, encheu o seu balde, trouxe para a composteira. Olha como é que aqui tem frações bem grandes de resíduos. Ó, a gente veio aqui, comprou o agrião, usou as folhas e ó. Então, aqui a gente tem a opção de fracionar esse resíduo para acelerar o processo. Ou não, rapidamente ele vai ser quebrado também, decomposto. Mas a gente sempre gosta de dar uma separadinha assim, ó. Porque vai ajudar no processo aí das minhocas, né, estarem trabalhando esse material e transformando isso em humus. E facilita seu manejo também para mexer na composteira. Casca de ovos. Quando você for revolver ela, Banana. revirar ela, isso aqui não vai ficar enroscando. Ah, Ó, sim. eu tô vendo uma cebola aqui. Cebola também, assim como o limão, não é legal colocar muito. Nem alho, cebola, que eles são muito fortes, né? São pimenta, esses alimentos muito fortes. Não é tão legal colocar na composteira. Então esse aqui a gente acaba que continua mandando lá pro aterro. Mas de qualquer forma, como é só um pedaço assim, também não vai fazer mal. Eu falo colocar muito, que aí não seria bom. Depende, na verdade, da sua condição. Se você está em apartamento ou não, né? Porque aqui a gente tem dois processos de compostagem. Esse que é controlado com as minhocas californianas e o em larga escala. Em larga escala a gente coloca bastante cítrico, cebola, a gente manda para lá. Isso é legal falar, porque isso que a gente está falando do alimento cítrico, ele é para essas composteiras do tipo minhocário, porque o alimento cítrico, ele não é tão legal para as minhocas. Agora, quando a gente está falando de um tipo de composteira, que é aquelas leiras de compostagem ou outros tipos que a gente vai mostrar já já, aí não tem problema em alimento cítrico, porque esse processo de compostagem em maior escala, ele não tem tanto essa delicadeza de fatores, não é tão sensível a esses fatores que podem afetar o processo. Então, ó, o Gabriel está acabando aí de preparar esse material, né, picotar um pouco ele, diminuir aí o volume, né, para que a gente possa então inserir o que, pessoal? Alguém lembra aí o que a gente vai inserir agora? A matéria seca, né? Então agora a gente colocou o alimento. O que acontece? O alimento ele é rico em nitrogênio. E a compostagem ela precisa ter um balanço, um equilíbrio de carbono e nitrogênio. E esse balanço ele é obtido quando a gente insere matéria seca, que é a serragem ou a folha seca de jardim. Então, grama também, quando a gente corta a grama, a gente não junta um monte de saco de grama cortada. A gente deixa secar bem aquilo lá, porque a gente não quer colocar ele verde, a grama verde, que a gente quer colocar ela bem seca. Depois que deixou ela secar, ela serve como agregado para o processo de compostagem. Então, com a gente inserindo essa matéria seca, a gente vai ter um balanço de carbono e nitrogênio, né? Então vai ficar na ordem mais ou menos de 30 partes de carbono para uma parte de nitrogênio, que é o conteúdo dos alimentos e da serragem aí. Então vamos lá, pessoal. Agora que a gente já adicionou o alimento, a gente deu uma fracionada nele, né? Uma coisa importante sobre fracionar também, ele vai ocupar menos espaço na sua composteira, tá? Então a gente vai adicionar a serragem. Então, pessoal, ó, uma coisa importante aqui. O volume de alimento que a gente insere, a gente vai inserir o mesmo volume de matéria seca. E, além disso, tomando sempre o cuidado de cobrir os alimentos com a matéria seca, com a serragem nesse caso. Por quê? Para que não venha nenhuma mosquinha, nada que possa
está querendo ter acesso àquele composto. Então por isso que a gente coloca bastante em termos de volume, a mesma quantidade. Então, ó, cadê o balde dos resíduos? Então, ó, a gente colocou um balde cheio de resíduo e a gente vai colocar também um balde cheio de serragem. E, além disso, a gente vai cobrir com a serragem, tomar cuidado de cobrir com a serragem. Então a gente vai adicionar alimento e serragem na proporção para 1, porque a gente adicionou o alimento aqui antes e agora a serragem. Agora é importante a gente misturar o alimento com a serragem, para que a serragem esteja presente dentro desse composto. Então, ó, repara que ele está revolvendo o material. Quem quiser, pessoal, pode estar utilizando também esse equipamento de jardim, né, para estar revolvendo, né, também com o auxílio de uma ferramenta. Então, ó, se quiser dar uma olhada aqui já está o alimento revolvido com a serragem está lá dentro do alimento, vai propiciar a aeração quando esse composto sedimentar mais ao fundo. E aí, já foi na proporção para 1, agora a gente adiciona mais uma porção para cobrir isso. É importante sim falar isso, porque tem modelos de compostagem que não são hermeticamente fechados, como por exemplo esse outro que a gente vai mostrar. Esse modelo da UMI, ele é bem calculado, as entradas de ar não permitem entrada de mosca, então aqui não é um problema essa questão da cobertura, mas em outros sistemas sim. Pergunta aqui, pode colocar e misturar excremento de cachorro? Não é legal, Pergunta pessoal. de Matheus Xavier. Ó, as fezes de animais, elas podem ser compostadas sim. Só que a gente recomenda fazer somente uma compostagem das fezes. E aí exige um pouco mais de cuidado, de manejo, não é tão simples quanto esse. Então a gente não recomenda misturar fezes, nem carnes, muito menos carne nenhuma aqui nesse processo, tá, pessoal? Porque esse composto ele vai ter uma qualidade muito boa que a gente quer utilizar em vaso, jardim. Então assim, esse material ele pode ser compostado sim, né, as fezes, porém seria um outro processo. A gente não recomenda misturar com esse processo aqui. Muito bem. Então tá aqui, ó, tá pronto o composto. Pode falar, desculpa. Tem a pergunta aí? E não, uma dúvida minha é qual que é o tempo de cada etapa desse Certo. da composteira que fica o material orgânico? Bom, essa pergunta do Alfredo é legal. Então, o tempo, geralmente, a gente estima em torno de 60 dias para estar completo o processo e vocês já atingirem, então, um humus mais ou menos com essa qualidade. Então, em torno de 60 dias. Isso vai variar um pouco de acordo com as condições, né? Porque a temperatura afeta o processo de compostagem, o pH, a aeração. Então isso tudo vai variar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Em média, 60 dias está pronto. Então, mais ou menos a gente faz o seguinte. A gente contabiliza que demora 30 dias para encher uma caixa dessa. Então repara que só essa baldada que o Gabriel colocou já foi metade da caixa. Então mais ou menos 30 dias vai encher uma caixa. Na hora que encheu a primeira caixa, pessoal, vamos imaginar que a segunda vai estar vazia, né? Então a gente desce ela, então ó, isso tudo aqui desmonta, a gente consegue desmontar, desce a primeira caixa que estava em cima, agora ela vai ficar embaixo. Se faz o processo de revezamento das caixas, Faz né? o revezamento da caixa. Então, ó, quando encheu, vamos supor que essa daqui tá cheia até na boca, encheu. A gente desce ela e aqui estaria... Aqui tá vazia, né? Isso, aqui estaria vazia, né? Aqui ela tá cheia porque a gente ela já tá cheia, mas ela estaria vazia para quem tá começando. Ela vem para cima, ó. E aí a gente vai passar a encher essa segunda caixa, que vai demorar mais ou menos 30 dias também. Então, quando a gente encher a segunda caixa, quando der o tempo de acabar de encher a segunda caixa, aquela caixa que a gente tinha colocado lá embaixo, ela já vai ter completado o processo dela. Então aí a gente pode retirar E já o utilizar humus o e adubo. utilizar no jardim. Aí para retirar o humus, a gente recomenda deixar um pouquinho no sol para secar, para que não tenha tanta umidade para a gente manejar e também para que as minhocas desçam lá no fundo da caixa e aí na hora de retirar a gente raspa e deixa um pouquinho lá para a gente aproveitar as minhocas que já estão ali, né? Pra gente não, a gente até pode mandar as minhocas para o jardim, tanto que vão várias nesse processo de transferência do humus para o jardim, vai várias minhocas, isso é ótimo. Só que a gente ainda quer manter minhoca
trabalhando aqui no processo de compostagem. Então por isso que a gente faz isso de deixar no sol e aí deixa um pouquinho de humus no fundo da caixa, né? Para que o processo continue e a gente as não minhocas, esvazie ela né? completamente. A Jéssica Nonato pergunta, as minhocas gostam de alimentos mais doces. Poderia pôr açúcar ou produto doce, alguma coisa assim? A gente não recomenda colocar açúcar, no caso, algum doce, porque senão vai atrair formigas e aí as formigas, consequentemente, elas podem confrontar com a população de minhoca, então elas podem matar as minhocas, né? Essa disputa de alimento aí entre diferentes animais, ela não seria tão bom, então a gente não recomenda colocar açúcar, é mais alimento mesmo in natura que a gente fala, que seria frutas, legumes, verduras, é mais isso. Borra de café pode à vontade, para quem toma café, a gente no escritório lá toma muito café. A nossa Vai composteira, juntando. ela é 60% de café, não tem problema nenhum. Café, casca de ovo, casca de banana, de maçã, laranja, tudo isso aí pode à vontade. Mas doces a gente não recomenda não. E uma dúvida minha, vai precisar ficar colocando umidade nesse composto, água, Legal. de quanto em quanto tempo? Não, necessidade nenhuma. Nada. Então, assim, não sei se ela perguntou do doce se por ter resíduo doce na casa ou pela necessidade da minhoca. Ela falou que a minhoca gosta de alimento Tá doce. falando da necessidade da minhoca. Não precisa nada mais além de alimento e serragem, nada. Não Nada. precisa de água, não precisa de açúcar, nada mais. Alimento Precisa e estar no serragem. sol, precisa estar na sombra, Não pode estar Na no sol, sombra, Na senão sombra. pode cozinhar as minhocas, Sim. assim, vai esquentar demais. calor, né? Então, pessoal, vamos falar sobre umidade e a temperatura, né? Então, a umidade ela vai estar em torno de 40 a 60% no processo de compostagem. E esse tipo de compostagem não precisa adicionar água. Mas tem alguns tipos, aquelas leiras que a gente vai mostrar ali, que são diferentes e que aí sim a gente pode estar inserindo água para que a umidade, a taxa de umidade se mantenha entre 40% e 60%, que seria o ótimo nesse processo. Temperatura, pessoal, não é legal ficar no sol essa daqui do tipo de minhocário. Por quê? Porque as minhocas, nesse processo de decomposição da matéria orgânica, ele libera energia. Então a gente pode chegar aqui, pessoal, vocês acreditam que chega até 65 graus Celsius. Às vezes, quando a gente sente que o processo está quente, é porque ele está sendo, tá bastante ativo esse processo de decomposição da matéria orgânica. E como já é quente naturalmente pela decomposição da matéria orgânica, se a gente coloca no sol, aí vai acabar que cozinha nossas minhoquinhas. Então é legal ficar protegido do sol e da chuva. A Jéssica disse assim, pode o café, né? Mas e a Melita, que coa o café, pode? Que é de papel? Pode também, pessoal. Não tem problema, porque esse material geralmente ele é biodegradável, porém ele demora um pouquinho mais. A gente vê que quando a gente coloca filtro de café ou algum papel guardanapo, ele demora um pouquinho mais. E aí nós, pessoalmente, eu não gosto muito de colocar na minha casa. Por quê? Porque fica aquele aspecto, junto com o resíduo orgânico, né? Fica aquele aspecto que parece que é um pouco estranho. Mas pode sim, ele se degrada sim, o filtro e o papel. Acho que talvez para a composteira que você vai mostrar para nós, Isso, larga né? escala. Isso, larga larga escala pode escala. ser melhor. Exato. Muito bem. Inclusive, assim, a serragem, folha seca, tudo isso é adaptável. Por exemplo, em São Paulo, capital, que o pessoal tem pouca disponibilidade desse material, o pessoal usa papelão picotado. Então a gente vê muitos vídeos do pessoal de São Paulo utilizando papelão. Poder pode, a gente não gosta, porque a gente tem esse... O cuidado, né? De fazer A gente tem essa matéria-prima É. abundante aqui. É muito fácil a gente ir numa madeireira, varrer calçado, entendeu? E Folhas, adquirir essa né? folha seca. Muito bem. Bom, pessoal, vamos dar continuidade então aqui, né? O próximo passo é... Não, agora a gente só Aquela- vai mostrar aqueles rapidamente tambor. esse outro modelo aqui, que é o modelo que a gente elaborou, então Esse modelo é legal para vocês estarem fazendo também, pessoal. é basicamente aquele ali, só que mais sofisticado. O que a gente fez? A gente comprou umas caixas organizadoras, né? Furou aí, no Furamos caso, ela. para Aí, pessoal, ó, o líquido, né? E Pra lá drenar pra... o líquido. a primeira, então, ó, vamos padronizar que as nossas composteiras têm 3 caixas, certo? Isso aqui vai dar para uma família mais ou menos de até 4 pessoas. Se a gente morar, mas minha família tem 6 pessoas, bota mais uma caixa em cima, então você vai ter 4 caixas. Então, é um sistema modular. Quanto maior o volume de resíduo, mais pessoas você vai estar compostando, mais caixas você vai utilizar. Então vamos padronizar que mais ou menos 3 caixas dá para até 4 pessoas. E a primeira e a segunda caixa, elas são furadas, né? Então repara que a gente pega uma furadeira e a gente fura todinho o fundo da primeira e da segunda caixa. A última caixa a gente não fura.
Por quê? Porque na última caixa vai descer o biofertilizante. Igual a gente está vendo aqui, tem um líquido que é a parte líquida do processo, que é o biofertilizante, né? Que a gente engarrafou ele aqui. Então na última caixa ela não é furada, porque ela vai receber a parte líquida. E aqui ainda a gente colou os adesivos manual, né? Para o pessoal que adquirir ter essa Isso. noção de como que funciona o processo, né? Então é legal que no adesivo aqui a gente consegue ver algumas instruções, alguns lembretes, né? Por exemplo, não colocar alimento cítrico, não colocar carne, não colocar peixe, não colocar fezes. Então algumas dicas aí pra gente estar lembrando. E por que ela é furada, pessoal? Porque tanto a umidade vai descer de uma caixa para outra até parar na última caixa coletora, que a gente tem uma torneira aqui para poder acessar esse líquido que é o biofertilizante. Quanto, pessoal, as minhocas elas passam por esses furos para que elas ficam caminhando de uma caixa para outra atrás de alimento. Então as minhocas elas vivem aqui livremente. Até aqui de vez em quando elas descem ali para se refrescar na parte líquida e fica como se estivesse na praia tomando um sol lá embaixo. Que chique. Pra se reproduzir. Minhoca. Todo ser é inteligente, né? Vai buscando a sua sobrevivência. Exato. Solurbinho, tá gostando? Muito? Muito, muito, muito? Bom, pessoal, agora a ideia, a gente vai fazer rapidamente aqui com vocês uma composteira passo a passo, todos os detalhes que são importantes, para que vocês possam replicar. Então a gente espera que vocês façam e depois mande foto para nós da composteira feita e da composteira funcionando. Vai ser muito bacana, tenho certeza que vocês vão gostar e não vão se arrepender. Uma vez que a gente começa o processo de compostagem, vocês vão ver, depois vocês me falam, hein? Dá dó de jogar o resíduo orgânico no lixo. Solurbinho, essas caixas aí agora que os professores vão mostrar é a nossa da educação ambiental. Depois a gente vai mandar foto pro professor de como está a composteira da educação ambiental. Aprendemos hoje para nunca mais esquecer, não é isso, Solurbinho? Cuidar da horta, vamos colocar o adubo, seguir essa compostagem aí, professor, nos próximos 60 dias, para mostrar para as crianças que assistem sempre o Solurbinho como vai ser a nossa compostagem aprendida hoje. E depois fazer a nossa horta e adubar nossas plantinhas, nosso jardim. Primeiro passo, prof. Legal, pessoal. Então aqui a gente tem 3 caixas, igual essa aqui, né? Uma vai ficar tampada ao fundo, que é para coletar o biofertilizante, e outras 2 caixas digestora para armazenar o composto. Então essas caixas todas têm tampa, né? É importante assim, as 2 caixas que vão armazenar o composto, as caixas gestoras, abrir elas. Deixar só a borda para segurar a caixa de cima, né? Bom. Então a gente vai furar as 2 caixas gestoras no fundo dela para poder ter a drenagem do biofertilizante. E essa última caixa de coleta a gente só vai fazer um furo aqui para a torneira. Enquanto eu vou fazendo os furos, o pode estar falando mais para vocês. Bom, então mais uma vez, vamos repassar aí para todo mundo entender bem. Ó, a Pedrita quer compostar também. Ó. Pedrita, apresentando a Pedrita. Pedrita, Para vamos quem é compostar. apaixonado pelos pets, né, Solurbinho? Solurbinho também é apaixonado pelos pets. Aí, ó. Bom, então ó, vamos retomar. São 3 caixas que a gente vai precisar. Vou vir mais pra cá. Essas caixas, pessoal, a gente consegue pegar elas em padarias, mercados, né? São caixas que são reutilizadas, ou seja, elas já serviam para armazenar alimentos, né? Nesse caso aqui ela armazenava gordura vegetal e depois que a padaria utilizou essa gordura vegetal, eles têm que dar uma destinação para reciclagem, né? Ou para reutilização, que é o que a gente está fazendo aqui. Então a gente vai reutilizar essas caixas que a gente consegue aí nos comércios. E aí, pessoal, são 3 caixas. 2 caixas a gente corta a tampa. Então a gente corta a tampa, deixa uns 2 dedos aqui de borda, ó, e corta a tampa. Por quê? Porque, como eu disse, vai passar a parte líquida e as minhocas também vão circular por aqui. E nessas 2 caixas que a gente cortou a tampa, a gente também vai furar o fundo. Então a gente vai encher de furo aqui com a furadeira, uma broca de mais ou menos aí 4 milímetros, né? Para que o líquido e as minhocas possam circular na primeira e na segunda caixa. A terceira caixa, pessoal, ela vai ter a tampa inteira, na verdade, né? Que a tampa inteira é para a gente tampar para que não entre inseto, não entre nada. Então, das 3 tampas, a gente cortou só 2 e uma tampa ficou inteira. E furar também só 2 baldes, né? Furar só 2 baldes. Por quê? Porque o último balde, a gente só fez o furo da torneira. Então, o Gabriel, ele é
super rápido ali, ó, já fez o furo da torneira, já botou a torneira, e aí a parte líquida vai cair aqui e a gente consegue acessar o biofertilizante. Então, quando encher isso aqui, vai demorar aí mais ou menos 60 dias para encher, a gente vem e coleta o nosso biofertilizante para a gente poder estar utilizando ele. E aí lembra, pessoal, que quando coleta, dilui 1:10, ou seja, 1 litro de fertilizante, biofertilizante, faz 10 litros depois, né, de biofertilizante. Então a gente dilui ele na água. Mike Sidney pergunta aqui, como adquirir a composteira e o valor em média? Bom, pessoal, aquelas 2 composteiras nós vendemos lá no nosso escritório, que fica na Rua Bahia 841. Então, aquela composteira da UME, da Moradas da Floresta, ela tá para R$130 à vista e aí a gente também parcela no cartão. Essa outra, ela tá R$260, que é essa das caixas separadoras da cor azul. Então a gente tem diversas cores de composteira. É legal aquela da UME, que ela é um material reciclado. Ela era caixinha de Tetra Pak, pessoal. Então são 1000 caixinhas que fazem uma composteira daquela. Olha que bacana. Muito bom. Reciclou, economiza aí matéria-prima, água, energia, gera renda, um produto novo. Exato. Sr. Urbinho, você está só pensativo hoje, que eu estou vendo você guardando tudo na mente. Será que as crianças estão compartilhando? Será que as professoras aí das escolas estão compartilhando nossa live de hoje? O Sr. Urbinho veio prestigiar. Nem fizemos a live de quarto porque ele queria vir aprender a fazer compostagem, não é isso, Sr. Urbinho? Daqui a pouquinho a gente vai colocar separado para vocês os gifs do Sr. Urbinho de abraço, cumprimento de mão. Enquanto a furadeira trabalha, vamos lá, um abraço do Sr. Urbinho. E esse Sr. Urbinho, ele se estica todo. Ai, meu Deus, você estica o braço direito, depois você estica o braço esquerdo e se abraça. Em tempo de pandemia, não esqueça de proteção, distanciamento social. E essa nova dancinha aí eu não sabia. Uai, tu bate em você mesmo, Sr. Urbinho? É um break? Na minha época chamava break. Eu já sou vovó. Netinha Morgana, um abraço para ela, o filho Douglas, Noralina sempre prestigiando aí o nosso canal, Sr. Urbinho. Vamos lá, tá pronto. Tá pronto, ó. Vamos visualizar a nossa composteira aqui, reutilizando pessoal, os baldes. Foi muito fácil, muito rápido, né, o processo de fazer a composteira. O que eu fiz aqui? Os furos no fundo e fiz furos na lateral para entrar oxigênio, né? Como a gente falou bastante aqui, o sistema é aeróbico. Aí encaixa certinho. Aqui, essa aqui é o do biofertilizante, vai ser a última, né? Aí vem uma tampa aqui. Aí vem essa aqui por cima. Aí vem outra tampa que tá furada aqui. Tiago Ortiz pergunta, posso colocar carvão que sobra do churrasco? Olha, tem processos que não tem problema utilizar cinzas, mas esse daqui também a gente não recomenda, por ser um pouco mais controlado. O carvão não vai se decompor na velocidade dos alimentos, então o alimento ele vai estar todo úmido e vai estar o carvão inteiro. Então assim, a gente recomenda assim, eu uso o carvão direto. Eu como tenho a horta, eu já jogo ele direto nas minhas plantas. Então assim, no processo final, depois que já atingiu esse material que é o humus, misturar com um pouco de carvão, até de cal, é legal porque a gente regula o pH do humus. Porém, no processo aqui a gente não recomenda não, até porque pode ter gordura da carne ali, e isso pode atrair vetor, pode fazer mal para minhoca. Muito bem. Então, pessoal, em 5 minutos, não sei exatamente quanto foi, mas não foi mais que isso. Verdade. A gente fez um modelo caseiro de composteira, muito semelhante ao nosso, que vocês podem estar fazendo aí também, beleza? Viu só? Então, ó, vamos retomar? Aqui a tampa é inteira fechada, tem furo na lateral e tem furo embaixo. Só isso. Essa é a primeira caixa. A segunda caixa, a tampa é cortada, tem furo na lateral e tem furo embaixo. Essa é a segunda caixa. E a última caixa, a tampa é cortada e não tem furo na lateral nem embaixo, só tem um encaixe da torneirinha. Facinho, né, pessoal? Fácil Ó, demais. bem tranquilo. Só não recicla quem não quer, Só né? quem não quer. E aí, ó, vamos lá, retomar mais uma vez. A gente vai chegar aqui, vai pôr aqui no cantinho o resto de alimento, junto com folha e serragem. Além das minhocas, só a gente coloca a minhoca uma vez só, que aí depois elas vão
sempre se reproduzindo, se multiplicando. Na hora que encheu essa primeira caixa aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar ela, desce ela aqui para segundo andar, faz a troca das tampas e aí a gente vai passar a encher essa segunda caixa aqui. Então, depois que a gente encheu a segunda também, foi jogando alimento e serragem e folha até a boca dela, essa daqui que a gente tinha enchido já vai ter dado o tempo dela de ter se decomposto, degradado os resíduos orgânicos e a gente vai poder estar utilizando isso aqui no jardim. Quando a gente tem um terreno grande como esse aqui, a gente pode aplicar direto esse humus aqui no jardim. Agora, se vocês quiserem, vocês podem também peneirar. O Gabriel depois vai mostrar ali para vocês, peneirar esse humus para que ele fique assim, ó, bem fininho, né? Que aí a gente pode estar utilizando em vasinho, né? Ele fica com uma qualidade até melhor. Então, pessoal, eu vou comentar aqui também rapidinho que a gente tem aqui no folhetinho alguns problemas e dificuldades que podem surgir. Porque, por ser um processo de decomposição natural, é comum que às vezes pode vir uma mosquinha indesejada, dar um bichinho indesejado. Então a gente tem que saber lidar quando acontece essa situação. O principal fator que a gente tem que fazer e se atentar é colocar bastante serragem na mesma proporção dos resíduos e cobrir ela. Então isso é muito importante. Se a gente não cobrir ela, ali que pode dar acesso a uma mosquinha entrar. Então, tem mosquinha, sabe aquela bem pequenininha que chama drosófila? Ela é comum geralmente quando tem muita umidade. E aí quando a gente insere serragem, a serragem ela retém essa umidade. Então a gente soluciona esse problema. Então, o humus está muito úmido no momento da retirada. O que a gente faz? A gente leva um pouco no sol, deixa secar. Então, fungos na digestora, às vezes pode dar fungo. Aqui, pessoal, o processo de decomposição da matéria orgânica não é só as minhocas que estão trabalhando ali. São diversos, milhares de micro-organismos que vão estar colaborando no processo. E os fungos são um dos principais decompositores da matéria orgânica, ou seja, eles são aliados nesse processo. Porém, quando aparece muito fungo assim, é porque a gente não cobriu direito com serragem. Então a gente vai lá e cobre com serragem. Por quê? Porque a gente não quer que ele fica aquela proliferação de fungos. Mas a gente sabe que no ambiente microscópico eles estão atuando ali e eles estão colaborando. Então ali tem fungos, bactérias que são positivas ao processo, né? Nesse caso a gente não está falando de bactérias que geram doenças, a gente está falando de bactérias que vão ajudar no processo de decomposição da matéria orgânica. Então muito basicamente bem, Pro. Controle com serragem e matéria seca para a gente evitar qualquer tipo de problema, além de estar aerando, né? Revolvendo uma vez por semana, vem aqui sempre mexer e dá uma mexidinha, ó. Dá uma mexidinha, é bom pra gente, às vezes a gente fica estressado no trabalho, né? Trabalha demais, aí vem aqui mexer com a terra, ó. Dá uma revolvida. Um dos benefícios que o Hugo falou do social, né? Esse contato com a terra, é um processo terapêutico, né? Tem muitos clientes nossos que relata isso, fala, pô, eu me acalmo quando eu trabalho com composto, é um momento meu, né? Tem a questão da educação ambiental, muitos clientes também que têm filhos em casa, fazem esse trabalho das crianças mexerem com a composteira, de brincarem com as minhocas. É uma dica aí para as escolas que estão participando. Toda escola. Né? Porque nós temos 10 escolas inscritas que seguem o canal do Solurbinho nas ações continuadas. Legal, então, ó, escola é obrigação compostar resíduo, gente. Vamos botar criançada para mexer na terra. Mexer na terra, isso aí. Essa é a doméstica, dentro de casa, o apartamento. E quais são os outros modelos, Pro, que nós temos? Vamos lá conhecer outros modelos de compostagem. Vamos lá, conhecer. Deixa eu pegar aqui a mãozinha do Solurbinho, porque meu filho não pode tropeçar. E aqui tá cheio. Solurbinho, parece que nós estamos numa floresta, não parece? Sabe como o professor chama? Agrofloresta. Tudo se planta e tudo que se planta dá, sabia? Mas tem que cuidar, tem que regar. Pessoal, sabiam que aqui tem um pedaço de agrofloresta? O Gabriel vai explicar o que é uma agrofloresta. Esse sistema aqui, ele é alimentado com essa compostagem que a gente faz. É um sistema de produção agrícola e florestal conjunta. Então nós temos desde horta a frutíferas, madeira e espécies de servidão para o meio ambiente também, que são espécies para atrair a fauna local. Os pássaros, os calangos, coatis,
enfim. O Sr. Urbino ainda está procurando, ver se encontra algum animalzinho por Fazendo aqui. contato aí com É. os aves. Então, pessoal, aqui é uma larga escala, né? Uma composteira em larga escala, que a gente recolhe de amigos, familiares, para a gente ter essa disponibilidade de espaço e essa demanda por matéria orgânica para alimentar a nossa agrofloresta. A gente faz o trabalho de recolher e compostar em larga escala. Então, pessoal, da mesma forma que naquelas caixas de minhocário, aqui a gente só inseriu resto de alimento orgânico e folha seca. Nesse caso a gente não utiliza serragem. Por quê? Porque aqui tem muita folha no quintal. Então a gente junta a folha e deixa ela separadinha, para depois, quando for trazer o resto de alimento, a gente tem bastante folha aqui para utilizar no nosso Aqui, processo a de gente compostagem. recondiciona nos sacos, ó. Sempre que a gente adiciona alimento, a gente adiciona folha. Então, ó, o Gabriel vai inserir ali um pouco de alimento para que a gente veja como que ele faz nessa composteira de larga escala. Então, esse aqui é um composteira do tipo leiras. Então, são leiras de compostagem que a gente forma esse morrinho com elas, né? E a diferença desse tipo de composteira é que a gente vai precisar de maior área, né? Porque aqui tem uma área aqui que ele delimitou, né? Com essas madeiras ali. E vai precisar de um pouquinho mais de manejo. Então, nesse tipo de compostagem é legal diariamente estar revolvendo com o auxílio aqui de uma pá, de uma enxada. Então, esse tipo de composteira ele dá um pouquinho mais de trabalho para a gente estar ali fazendo esse processo de revolvimento para aerar, né? Então a gente precisa que o oxigênio entre dentro da leira. Então a gente tem que mudar ela um pouquinho de lugar, trazer um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, para que esse oxigênio vá entrando aí e contribuindo no processo de compostagem. Mas não vejam como também mais trabalho, vejam também como Mais adubo. É uma academia aqui, ó. Ah, sim, academia é Um bom. pouquinho por dia você vem aqui dar uma revolvida nisso, vai ver como é que Sr. Urbino, acho que nós temos que vir para cá ajudar o professor. É, Não, e aqui é importante falar o seguinte, exercício. lá a gente faz o revezamento das caixas, para a Aham. caixa ter um descanso para ficar pronta. E aqui nesse sistema não, a gente faz o revezamento da leira. Então a gente tem essa leira que agora ela está cheia, vai ser o último alimento que a gente vai adicionar. E ela vai ficar em descanso. Quanto tempo aqui nessa maior? Ah, essa aqui tá uns 4 meses que a gente está enchendo ela. E aí a gente vai para uma outra ali, que é uma antiga que está parada há 4 meses, que o adubo está pronto. Então a gente vai retirar o adubo dela, usar e começar a colocar lá de novo. Compartilhando, hein, galera? Compartilha. Sr. Urbino, pede aí pro pessoal compartilhar. Compartilhe. Olha, ó quem chegou. Ó quem chegou, Pedrita. Pedrita, desde que chegamos, recepcionou o Sr. Urbino. Acho que gostou de você, Sr. Urbino. Beijo, Pedrita. Mas pedir. Ela que ajuda. Pedindo o Sr. Urbino especial aí para vocês compartilhar, porque 3 livros da professora Mara, segunda-feira. Primeiro, esperto. Segundo, um exagero de consumo. E terceiro, falando e cuidando do planeta, aprendendo a compostar. Várias dicas aqui, professores. Gente, se perder essa aula, vai ficar gravada aqui no canal do Sr. Urbino. Né, Sr. Urbino? Quer mexer ali? Vamos mexer? Então, ó, pessoal, tira as folhas de cima, olha embaixo. Vamos olhar aqui o composto. Ó, repara que já está escuro, né? Ele vai... Já está um composto bem preto, quase virando solo vegetal já. Aqui é um processo já bem acelerado, porque tem bastante inoculante já, tem bastante micro-organismo já nesse solo. O Sr. Urbino que está querendo trabalhar. Aí, metendo a mão na massa. Tá querendo, Cheiroso, já tá, Sr. Urbino? tá cheiroso. E quanto mais fundo aqui, já é um processo mais avançado, em que a decomposição ela ocorreu já, né? E a gente já tem composto ali Precisa trazer o que está embaixo para cima, professor? É, no trabalho de revolver a gente Sim. mistura Isso, tudo aí depois a gente revolve ela inteira. Então a gente faz isso uma vez por semana, tá revolvendo ela inteira. Então, ó, o Gabriel jogou o resto de alimento, espalhou um pouquinho, né? Para não ficar tão compactado ali, porque a gente quer que entre oxigênio aí. Então a gente vai cobrir com a... Tamanho mínimo, Bruno Maia pergunta, para uma leira. Tamanho mínimo para ter uma leira. Olha, a leira, tamanho mínimo, pode começar com uma leira pequena, conforme a sua própria geração. Então, 1 metro cúbico. 40 centímetros, 60 Olha aqui, centímetros olha seria o aqui. tamanho mínimo. Olha a minhoca. Olha lá. Veio passear aqui. Essa aqui nunca ninguém colocou minhoca aqui, elas apareceram. Elas vêm exatamente à procura de alimento. Então elas vêm daqui do próprio local, do próprio terreno. E aí, pessoal, ó, coloca folha seca, sempre tomando cuidado de cobrir
para que não venham as moscas aqui, né? Então esse é o maior cuidado que a gente tem que ter. Então, para vocês terem uma ideia, vocês viram o tanto de alimento que a gente adicionou agora. Foi uma caixa dessa cheia. Mas quando você olha de fora, você não vê nenhum alimento. Ele tem que estar totalmente Coberto. E também sempre está revolvendo. Então a gente vem aqui a cada 1, 2 dias, 3 dias, revolver esse material para oxigenar. Lembrando aí, papel, metal, vidro e plástico recicla, viu, galera? Porque muita gente pensa que vai compostar e coloca todo o lixinho da pia da cozinha. Não, separe aí para colocar na coleta seletiva. Sobre a última pergunta do camarada, do tamanho mínimo para leira, não tem tamanho mínimo, né? Mas tem tamanho máximo. Não é bom atingir mais de 1 metro de altura o composto. Tá, e largura e comprimento? Não. Não, é 1 metro de altura desse composto. Aí Ok. vai da sua demanda. Ele só pode ter 1 metro de altura. Passou disso, você vai para um lado, né? Comprimenta ou faz em outro local, como a gente vai mostrar agora. Essas leiras, ela pode ter também uma estrutura de madeira no centro dela para garantir que entre oxigenação. Então depois, legal pessoal, essa dica. deem uma procurada na internet, tem vários tipos de compostagem. E aí a gente vai mostrar aqui agora, tanto outros 2 tipos, olha só quantos tipos de compostagem a gente está mostrando. Então a gente vai mostrar outros 2 tipos e também a gente vai mostrar uma leira que ela já atingiu um composto legal. Então ela já está num processo avançado de decomposição da matéria orgânica. Então, ó. Mandar aí um abraço enquanto nós estamos caminhando aqui para as escolas que prestigiam as ações continuadas do Programa de Educação Ambiental. Vamos acompanhar, vamos participar, compartilha. Compartilhando, Rosimério Toledo, seja bem-vindo do EMEI de Camargo. O Solurbinho já está querendo colocar a mão na massa. Quer ajudar, né, Solurbinho? É isso aí, Solurbinho. Tá tentando escutar a natureza. Mas ainda nós estamos conversando, não vai dar para tu escutar não, só depois. Legal. Então, pessoal, aqui é uma leira igual aquela lá, só que está há 4 meses parado, só tendo trabalho da digestão aqui dos alimentos. Então, aqui a gente só tirou as folhas de cima, né? E a gente vê aqui embaixo, ó, olha como é que tá isso aqui, esse composto. Olha a terra preta. Ô Gabriel, mostra para eles a diferença dessa terra com a terra que é do Isso aqui, quintal. ó, terra preta, ó. Isso aqui é puro alimento. Olha do quintal, como é que é o solo daqui, ó. Olha, percebe como é vermelho, arenoso? Quanta riqueza tem Então para a se gente fazer em casa, né? a gente está Composto. reaproveitando o nutriente no nosso próprio quintal. Então isso vai favorecer as plantas aqui da casa do Gabriel. Consequentemente, ele vai colher frutos dessas plantas e ele vai se alimentar. Então ele está favorecendo a própria saúde dele, além de contribuir com o meio ambiente, né? E com todo o ecossistema. Qualidade de vida para a cidade toda, né? Isso. Aqui um outro modelo agora que as pessoas podem fazer, um modelo mais controlado, mais fechado, né? No caso, eu tenho galinha no quintal, elas vão virar tudo isso, meus cachorros. Faz numa caixa d'água. Beijo aí para Vivian Nunes. Solurbinho, aqui é tá outro mandando um modelo abraço de para você. Olha que legal. Então aqui a caixa d'água ela está furada embaixo para Nas que laterais. a parte líquida ela drene e nas laterais, para garantir que o oxigênio entre aqui. E a gente vai estar sempre revolvendo esse material também e cobrindo da mesma forma, porque os princípios da compostagem agora vocês já aprenderam, né? Todo mundo acha difícil, né, Bruce? Quando a gente fala sobre compostagem. Vimos hoje aqui que não tem mistério. Aqui, ó, um outro modelo que vocês podem estar fazendo é utilizar uma tela, né? Tela de galinheiro. Nesse caso, tela de galinheiro. Mas aí, se você tiver uma tela na sua casa que é diferente dessa, pode ser também. Então, por isso que a gente falou que vai desmistificar. Porque a gente pode estar fazendo a compostagem de várias formas, pessoal. É só a gente ter disposição e dar o primeiro passo, que é começar. Então, é isso que a gente está convidando vocês a fazer hoje, a começar. E aí, claro, pode surgir dúvidas, e aí vocês mandem pra gente, mandem e-mail, mandem mensagem no WhatsApp, no YouTube, a gente tem todas as redes sociais. Coloca E aí no canal do Solurbinho que a gente manda pro professor. Isso, e aí também pesquisa na internet porque tem muita informação hoje. Ó, uma coisa importante desse na tela, ela é bem aberta, então tem que ter o mesmo cuidado da cobertura quanto a toleira. Então o que a gente recomenda? Enche de palha, aí quando for adicionar alimento, abre no meio, abre um buraco no meio. Tem que esconder o alimento, né? Isso. Não pode deixar um Aí, alimento nesse para não ter buraco mosca. Você vai colocar o alimento dentro dele e vai cobrir de novo. Aí. Então da mesma forma a gente só vai inserir resto de alimento orgânico e matéria seca.
Nada mais, nada menos. Não precisa colocar solo, porque o solo vai ser um produto final do processo de decomposição, mas a gente não precisa estar inserindo esse solo. Que é no final esse composto orgânico, né? humus, Essa decomposição é que vai para o solo, na verdade, né? É o que você produziu que vai estar nutrindo o seu solo que está muitas vezes aí sem nutrientes, seco, só poeira. E esse modelo ele tem uma peculiaridade muito legal do manejo, né? Quando você encher ele, você faz o tombamento, você vira ele de cabeça para baixo. Aquela parte mais de baixo, mais antiga, você vai poder utilizar já. Então você tira metade dela de baixo, utiliza e começa a usar ela invertida. Então você fica sempre tombando ela. E essa tela tem diversos tamanhos, tem tamanho de 1 metro, né, que é o tamanho máximo. Então nós aprendemos aqui 4 formas, né? Isso. A hora da revisão para o fechamento, já que não temos mais dúvidas. Então a gente, composteiro tipo minhocário, que é aquelas caixas, né, que a gente faz modular. É um processo mais controlado para a gente ter em casa, né, que dá menos trabalho, menos manejo, então é o que a gente mais recomenda. Também aprendemos a composteira do tipo leiras, que seria essas pilhas que a gente vai fazendo, né, também com folha seca e o resto de alimento, tendo que manejar com a enxada, mexer bem para entrar oxigênio. Aprendemos a compostagem no tipo grandes recipientes, no caixa d'água, né? E também a compostagem no tipo de tela de galinheiro ou outros tipos de tela, para que a gente também tenha aí essa oxigenação, né? Então a gente percebe aqui as laterais furadas para entrar oxigênio, né? Então a gente quer que o oxigênio entre. Tem processos que ocorrem com ausência de oxigênio, sem oxigênio, mas são processos de digestão anaeróbica, que são outros tipos. Aqui a gente está falando de compostagem com ar, com oxigênio. Precisamos desse oxigênio para decompor. E aí, Solurbinho, gostou? Aprendeu? Vai ficar gravado aqui no canal do Solurbinho, Facebook, vai ser baixado esse vídeo para ir para o Instagram, para o YouTube do Solurbinho. Agradecer, cadê o abraço para os professores que ensinaram para nós a facilidade que é. Quem não compostar é que nem fazer exercício, né, professor? Exatamente. É porque está com preguiça. Porque fácil é. Agradecer aí todo mundo. A Deus, né, Solurbinho? Tá certo. Solurbinho nunca deixa de agradecer a Deus, porque vai passar essa pandemia. Solurbinho quer voltar para as escolas para fazer gincana. Quer brincar, né, Solurbinho? Agradecer a quem está prestigiando no canal do Facebook, aquele abraço. Esse abraço, Solurbinho, já vai virar meme no Face, no Instagram. E cada criança que mandar um abraço desse, nós vamos estar colocando no canal do Solurbinho. E ele quer ficar um pouquinho aqui, porque não encontrou nenhum amiguinho dos animais ainda. Não é isso? Professor, a mensagem final aí para os nossos internautas. Pessoal, agradeço a oportunidade de estar aqui presente. Espero que vocês tenham gostado, que façam a compostagem aí em casa. Agradecer especial aí ao Alfredo, à Mara, ao Solurbinho, ao pessoal da Solurb. E desejar aí que a gente supere essa pandemia o quanto antes e que a gente saia desse processo fortalecido. Então, aqui vocês conheceram uma nova técnica para se fortalecerem e caminhar rumo à sustentabilidade. Legal, pessoal. Obrigado, Solurb, pelo convite, pela oportunidade de a gente estar falando hoje sobre a compostagem. É um prazer pra gente falar desse trabalho que a gente desenvolve diariamente. Obrigado a todo mundo que está assistindo a gente. E nossa página é ip.sustentabilidade, a gente vende diversos tipos de composteira, presta consultoria nessa larga escala. Entre em contato com a gente, qualquer dúvida. Obrigado. Valeu, gratidão aos profs. Vou virar aqui, Solurbinho, para terminar conosco. Entra aí, Alfredo. Cadê o Alfredo? Vamos entrar aí, o Solurbinho, Alfredo, da equipe da Educação Ambiental da Solurb. Cadê o cumprimento de pé? Eu vou mostrar. Cadê o cumprimento de pé? Que em tempo de pandemia, distanciamento social, nada de andar sem máscara por aí, fazer estripulia. Um beijo da equipe da Educação Ambiental. Para também a equipe de Educação Ambiental, nossos estagiários que estão assistindo, Felipe, Vivian, Lucas, Targino, Tiago. Que Deus abençoe as escolas também que prestigiam, compartilham. Essa live, até meia-noite de hoje, quem compartilhar, vai estar concorrendo aí, segunda-feira, a 3 livros da professora Mara Calves. Lixo no lugar certo, Planeta Vivo Esperto. Um exagero de consumo e falando e cuidando do planeta. Vamos compartilhar, levar essa... No tempo de pandemia, eu sempre digo que é ímpar esse momento para aprender a reciclar, para aprender a compostar. A compostagem, ela serve para que a gente possa ter aí uma qualidade de vida mental,
trabalhar com a terra, ajuda a refletir sobre a importância da natureza na nossa vida. Solurbinho, beijo, beijo. Cadê aqueles beijos? Beijo, beijo. Solurbinho vai ficar aqui, pelo jeito, já sentou. Abraço, Deus abençoe vocês. Até a próxima semana, bom final de semana. Vamos!